vamos nós, a Açailândia, Maranhão, Brasil, estamos chegando, né? Estamos chegando nesta sexta-feira para mais um bate-papo, estamos chegando para conversarmos sobre vários assuntos, sobretudo vamos falar sobre política, mas antes eu quero já pedir que você se inscreva no nosso canal, deixe aquele like, assim, ative aí o sininho, para todas as vezes que a gente for entrar ao vivo aqui com informações, você receber a notificação, tá bom? Esse é o podcast Sem Meias Palavras, sediado em Açailândia, Maranhão, Brasil, no centro, na rua Rio de Janeiro, segundo andar. Estamos chegando para mais um bate-papo e hoje muita coisa para a gente debater aqui, mas de já eu já quero agradecer você, se inscreva lá no canal e vale a pena o episódio de hoje, vai valer a pena, né? Já vou colocar aqui, gente, mas deixa eu agradecer, a gente fala pouco aqui na nossa produção, deixa eu mandar um abraço, um agradecimento aqui ao nosso editor, design, Newton César Júnior, pelo empenho, porque assim, tem recebido aqui, eu tenho recebido aqui muitos elogios pela produção do Sem Meias Palavras, e eu vejo que a gente é muito injusto, que a gente pouco fala no Newton César Júnior, que é meu filho, que é o nosso editor, nosso design. É isso, Heron? É o cara que carrega o piano. Carrega o piano. Então, assim, fica o registro aqui, a nossa produção, ao nosso editor Newton César Júnior, minha aposentadoria de número 3. Tapete verde para ele. Ele, o único moreno. Eu vou voltar a dizer essa frase porque o povo está pedindo, né? E acredito que Dona Fernanda não vai brigar, porque, enfim. Mas assim, como o povo, e aqui o povo é que manda, e o povo, por que você não volta a cumprimentar o Márcio Moraes daquele jeito e tal? Então, atendendo a milhares... atendendo a milhares de pedidos, tapete verde para ele, meu amigo jornalista e blogueiro Márcio Moraes, o único moreno dessas bandas do Brasil, que não é jogador de futebol, não é pagodeiro, e é casado com uma loura dos olhos verdes. Ele disse também que não é traficante. Tapete verde para ele, Márcio Moraes, como diria o tema principal desse podcast, como diria Ildemar Gonçalves, você hoje está preparado? Estou preparado, preparado que começarei hoje diferente, né? Primeiro desejando às nossas internautas, né? Feliz Dia das Mulheres, especialmente para minha esposa. Bora virar esse microfone assim porque nós temos assim, ouvir assim, porque esse microfone é muito bom, eu não estou vendo, não estou achando, vai lá. Eu estou sem retorno aí, não. Pois é. Então, vamos lá. Se pronto, você tirou o meu raciocínio, né? Feliz Dia das Mulheres. O quer homenagear as mulheres em nome da sua esposa. Isso, da minha esposa, da minha querida filha Raquel Fernanda, da minha filha adotiva Ana Beatriz, da minha querida genitora Dona Divina. Dona Divina. Mandar um abraço e para minha irmãzinha Maiara Moraes, né? Mandar uns abraços para ela e desejar todas as nossas internautas, todas as nossas seguidoras, né? Feliz Dia das Mulheres. Então, feliz Dia das Mulheres para todo mundo, inclusive lá para minha esposa, Dona Dileuza, para minha mãe, para minha filha, Ingrid Rayala, para todas as mulheres de Açailândia, né? Mandar um abraço aqui para minhas tias lá em Timon, no Maranhão. Então, para todas as mulheres açailandenses, para todas as mulheres brasileiras, um feliz Dia das Mulheres. Tapete verde para ele, Heronilson, Heron, como é mais conhecido no submundo da política. Tapete verde para você, seja bem-vindo, vamos lá. Meter bronca, né? Mas dando continuidade aí, nesse momento aí, cumprimentar a nossa audiência feminina aí, né? Feliz Dia, verdade. Dia das Mulheres, Dia Internacional das Mulheres, que é um dia de luta, na verdade, é um dia que marca uma data importantíssima nessa história de luta das mulheres por melhorias nas suas condições de vida, pelos seus direitos. E o Dia Internacional da Mulher não pode passar em branco. Por nós, que você passou em branco, né? Pois é verdade. Por isso que é importante se ter uma equipe, não é que eu cometi, atenção Brasil, atenção mundo, eu cometi um lapso.
né, em começar um podcast no dia são 8 lápis de maio, da Dia Internacional das Mulheres, ou da Mulher. E eu comecei aqui sem falar, sem abrir, falando da importância que tem a mulher nas nossas vidas. E uma data especial. E aí vocês me ajudaram aí. Mais uma vez, pedir a vocês, mulheres, homens e mulheres dessa vez, para irem lá no canal, se inscrever, curtam, assistam os episódios Puxa do assim, Sem Meias Palavras. puxa a canela pra lá. Assim, isso. Porque o Sem Meias Palavras tem muita coisa boa lá no canal. Mas vamos lá, vamos começar aqui, gente, a nossa mesa redonda, o nosso debate, o nosso bate-papo, a nossa roda de conversa, o nosso, como diria um amigo meu no Piauí, o nosso mexido, o nosso mitier. Eu vou começar aqui trazendo para a roda. Ora, a gente precisa começar aqui o nosso bate-papo, já agradecendo você que ligou agora, pegou o seu iPhone ou outro aparelho lá, já entrou aqui no Sem Meias Palavras, mas você está assistindo, mas você também que está assistindo a sua Smart TV, vá lá, presta atenção, porque, gente, a gente não podia, ou não poderia, começar esse bate-papo sem antes falar da coqueluche do momento. O que é a vedete do momento? A vedete do momento é exatamente, eu não diria que caiu como uma bomba, porque eu já sabia, o Heron já sabia e o Márcio Moraes já sabia. Então, a gente já sabia. Então, para mim, não foi surpresa nenhuma. Para mim, Newton César não foi surpresa nenhuma. Quando ontem a gente, de forma oficial, ficou sabendo que o Demar Gonçalves é pré-candidato a prefeito de Açailândia, ou pelo PL ou pelo PSDB, e que semana que vem vai começar a colocar pré-campanha na rua. Para mim, isso nunca foi novidade. E para você, Márcio Moraes, eu quero começar com você. O que muda no cenário político atual, nessa incógnita aí, o que muda a chegada da pré-candidatura de Ildemar Gonçalves? É voltando mesmo, é voltando. Deixa eu ver o que é. Essa música é diferente, peraí. Nessa aqui não, essa aqui não deu muita sorte não, deixa eu tirar ela. Não, essa aqui não deu muita sorte não. Eu não sei se é a do Guaxinim, se é a do Guaxinim. Não, a do Guaxinim também não deu muita sorte não. Não, o Guaxinim também. Peraí. Essa aqui. Eu fiquei frio quando tu botou isso. Legal, Maria. Vamos lá, ó. Judia não, mas... Não, mas quando ele botou aqui a da Glede, eu digo, gente, mas que é isso? Tá muito Aí depois falou em Guaxinim, eu digo, acabou de vez aqui. Porque eu esqueci que essas duas etapas não deram muito sorte para o seu Ildemar e não era isso que eu queria colocar essa música. Mas vamos lá, obrigado. Parabéns aí, Márcio Ferreira, pela encenação. Foi muito bom. Né? Márcio Moraes, mas assim, Glede Santos e Guaxinim à parte, que o Guaxinim se suicidou politicamente, para quem não sabe, Juscelino Oliveira cometeu um suicídio político, já era. E o que muda? Agora vamos falar sério, que você está só com molecagem. Agora vamos falar sério. O que muda após a divulgação oficialmente da pré-candidatura de Demar Gonçalves? O que muda no cenário político? Vamos lá, como diz a história, começar pelo começo. O Demar tardou-se em falar que é candidato. E ainda eu estou igual ao Silvio Santos, né? Eu só acredito vendo. Vai falar. Nesse sentido, o que está acontecendo? Muita gente contando já como vitória certa. É muito ruim isso para um candidato. É assim que chega essa notícia de que o Demar é candidato. Muita gente comemorando. Tem gente comemorando de uma forma de que praticamente, é como se o homem já ganhou a eleição, né? Exato. E aí eu tive que colocar Glede Santos, né, que ganhou muito bem e destronou os Gonçalves. Isso é fato. É fato. Então, e o Demar não tá com essa bola toda, não. Mas importante que o homem não era candidato. Também destronou aquele que ele apoiou. E hoje, esse mesmo candidato, sem o apoio dele, está aí
também liderando pesquisas. Então nós não podemos dizer que as eleições já se definiram. Eu sei que a única coisa que essa notícia traz é que provavelmente o governo municipal, né, ou alia-se com o Ildemar, se assim o Ildemar se achar que deve, porque se achar grande demais, não vai haver. Talvez o grupo de Ildemar nem precise, né? Mas por se achar grande, maior do que é. E eu não acho que o grupo de Ildemar é tão grande assim. Até porque os tempos são outros. E tem uma situação também, Márcio Moraes, que é importante. É por isso que nós fazemos aqui nosso podcast tem esse diferencial. Porque nós não falamos com partidarismo, né? Nós tentamos trazer aqui a realidade. O Márcio Moraes colocou um negócio que eu acho interessante. Sobre a expectativa de Ildemar vir ou não. A expectativa é grande? E o Ildemar Gonçalves é um grande nome? É um camarada que realmente deixou marca por 3 vezes que passou no governo, passou. Teve problema? Muito. Como todo prefeito teve problema. Agora, é importante se ressaltar, e o Márcio Moraes vai chegar nessa parte, é de que Ildemar tem um nome, mas ele vai percorrer um caminho. A partir de agora, ele vai percorrer um caminho. Assim como o Benjamin vem percorrer um caminho, o Benjamin tem já uma candidatura sólida, exato, com todos os partidos feitinho, e o Ildemar precisa montar partido, montar aliança. Não, mas o seu Ildemar tem um nome, é só ele fazer assim. Não, nem sempre funciona dessa forma. É um nome bom, é um nome que decide, é um nome que estava sendo aguardado com expectativa. Agora, ele tem que fazer a parte dele, o dever de casa, buscar aliança, montar partido, conversar, porque não é melzinho na chupeta, não. E assim, Nilton, antes do meu amigo Aaron dar a opinião dele, eu acho que não decide nada. Por que não decide? Porque hoje, Benjamin de Oliveira tem 5 partidos aliados a ele. Já saiu à frente. Né? Ele o doutor Benjamin, ele não está montado em cima de um nome, ele está montado em cima de um trabalho com finalidade eleitoral. Que foi feito de uma forma contínua. E o Ildemar está sentado em cima do seu nome. E agora ele precisa levantar da cadeira, fazer as articulações essas que foram esquecidas por ele, porque há muito tempo ele está afastado da política. Não, mas ele voltou em 2022. Mas está falando da política de uma outra vertente. De uma outra forma. Então, bem diferente. E nós estamos dizendo nesse sentido, porque as pessoas sempre tentam aliar os 35 mil votos dado ao o ex-senador Roberto Rocha, ligar diretamente ao Ildemar. Então, eu acho que não, porque se ligar isso ao Ildemar, por que Benjamin, quando apoiado por Ildemar, não tirou os mesmos 35 mil votos? Então, não é por aí. Mas eu posso muito bem, dando uma de advogado do diabo, eu posso muito bem dizer o seguinte, Márcio Moraes, mas toda eleição é diferente, nenhuma eleição é igual. Mas é isso que eu acabei de dizer. Então você está falando de uma eleição municipal de 2016, em que o Ildemar apoiou Benjamin e não houve sucesso. E você está se comparando para 2022, uma eleição presidencial. Eu não estou fazendo essa comparação, não. Eu estou fazendo a comparação. Eu comecei aqui fazendo a comparação de uma eleição que Ildemar diretamente perde para a Gleide Santos e no mandato seguinte perde para a porque o Elcio também é ruim de voto de barba. Não, mas aí o Ildemar Gonçalves. O Elcio não vai para lugar nenhum. O Elcio também teve esse. Aliás, o Ildemar na época. Quem estava no palanque era Ildemar. Mas o Ildemar na época fazendo um trabalho em 2012, um trabalho muito bom. Entendeu? E aí teve a infelicidade de botar o Elcio. Além de ser um camarada ruim de voto, é um cara insosso. Não dava certo, não tinha como dar certo, não. Pois é, mas ele estava no meio dos negócios. Então, assim, hoje eu vejo que muita coisa mudou. Vejo que o Ildemar chega um pouco tardio, vai ter muito trabalho para fazer alinhamento. Mas o nome é forte. O nome é forte. Eu e é aquilo que eu disse, ele está sentado em cima do nome e da marca Ildemar. E vou voltar a repetir. A Ceilândia esperava com expectativa, não caiu como uma bomba, hoje pela manhã, a notícia de que o Ildemar é candidato, porque nós já sabíamos que o Ildemar ia ser candidato, ou pelo menos ia ser pré-candidato.
O que nós estamos colocando aqui, por isso nós fazemos um trabalho diferenciado. Aqui nós não temos que puxar saco para o Ildemar, para Benjamin, para Luiz. Não é assim que se trabalha. Agora, o Ildemar estava sendo esperado? Fato. E o Ildemar tem um nome bom? Fato. E o Ildemar está bem nas pesquisas? Fato. Mas aí eu tenho que concordar com o Márcio Moraes. Eles têm um nome. E precisa juntar pessoas. Que hoje, as pessoas que rodeiam o Ildemar é meia dúzia de pessoas. Por quê? Porque o Ildemar, ele termina a eleição, ele vai cuidar da vida dele. Toda eleição é assim. Né? A gente não vê, dificilmente vê o seu Ildemar até na feira comprando coisa no final de semana. Então ele termina a eleição e vai para casa dele. E tá certo. Entendeu? Até porque ele tem que cuidar das coisas dele mesmo. Agora, tem um nome forte, tem um nome pesado. Sim. Uhum. Agora, a partir de agora, o Ildemar precisa traçar o caminho das alianças, o caminho do convencimento. Nós temos muita gente, nós temos uma camada de pessoas na Serena que não quer o Ildemar. Não quer o Ildemar. E qual é o maior adversário hoje de Ildemar? Ele mesmo. Ele e todo o seu grupo político, que está ligado ao governo do Estado. Aliás, para quem discursa que é de direita e está caminhando com um governador de esquerda, é meio confuso. Eu não vejo nem assim. Eu não vejo porque a nível de município, não vejo que isso tenha muito problema. O meu grande problema que eu vejo aí é que o Brandão é um péssimo governador. O Brandão está sendo um péssimo governador para esse Maranhão. O Brandão não tem nem como aparecer em Açailândia para dizer alguma coisa. Porque aqui em Açailândia não tem marca do governador Brandão. E aí, assim, se o Ildemar anunciar que é um candidato apoiado por Brandão, eu não sei não. Agora, eu não sei não. Você me permite fazer uma interpelação? Sim. Eu acho que esse jogo não é só de nós dois. Aqui é um trio, então, Heron, fica à vontade. Eu vou ter que fazer essa intermediação. Agora, você viu que hoje foi diferente. Hoje ele pegou e ele interpelou. Não, ele cortou o anfitrião. E passou direto para ti. Ele mesmo achou injusto o que nós estamos fazendo contigo. Eu estava achando interessante porque eu pude colher muitas informações. Quando dá para Márcio Moraes chegar ao ponto de se achar que está sendo injusto com um colega de bancada, porque o negócio está fedendo. Tá. Não, mas olha, sinceramente, eu posso, quando eu escuto isso, eu tenho muita informação que eu fico captando aí vocês dois aí, eu acho até legal. Porque o podcast é um negócio sério. Nós já fomos fazer um levantamento para ver quem fala mais nesse podcast, porque eu pensava... Eu fiquei feliz em saber que eu falo menos. Eu pensava que tu falava demais. Eu dizia, rapaz, o Newton César atrapalha a gente demais, ele fala demais. Sobrou para mim de novo. Daí eu fui lá, fui gravar os episódios, tirei as falas do Newton César, tirei a minha... Porra, eu tive que te pedir desculpa, não fala nada. Tu já entendeu? Eu vou lá, defendo o pênalti pro cara chutar e fazer o gol, o que o cara faz? Tu tá vendo? Eu digo que o Newton César não fala nada. Mas vamos lá, deixa eu falar. Quando eu soube disso, eu fiquei, porra, bicho. Mas vamos lá, Heron. Deixa o microfone tá normal, deixa eu ver aqui como é que tá aqui, cara. Pessoal, gente, João, dá uma ajeitada no microfone do Heron. Olha, assim, eu tenho umas coisas que elas são muito injustas, porque as pessoas, elas trazem a política muito para o âmbito municipal, quando vão falar do Ildemar, do Elson e da situação toda. É preciso que a gente busque o cenário lá atrás. Newton, o sistema político do Ildemar, o Ildemar vindo para a campanha hoje, só definiu uma coisa. Acaba essa dúvida que tinha. Acaba a dúvida. Cada um vai para o seu lado agora. Vamos ver. E aí agora nós esperamos um outro movimento, que é do prefeito Aloysio, porque dois candidatos... Que agora passa a ser dúvida. Passa a ser dúvida. O dúvida até ontem era o Ildemar, né, Márcio? Se viu ou não. Então, agora quem passa a ser dúvida é se Aloysio vai lançar ou não um candidato para enfrentar a criatura. Até porque ambos são do governo, para enfrentar com o governo do Estado, né? Para enfrentar o criador. Que é o governo do Estado junto aí nas três até porque campanhas. A gente não sabe como é que o governo do Estado está costurando isso. Porque provavelmente nós estamos sonhando que venha a quarta candidatura. Que é a do Paulo Lira. Que é do Paulo Lira, que não vem. Está no telhado. Que não vem. Tá no telhado. O bebê nasceu, eu já falei aqui, vou falar. O bebê, quando nasce, que é igual ao do Ildemar. Agora nasceu o bebê do Ildemar. Nasceu o bebê do Ildemar. Mas o bebê do Ildemar não nasceu cagado. Bom, ninguém sabe.
O bebê nasce. No primeiro momento você vai comemorar o nascimento da criança. Depois o bebê vai fazer cocô, o bebê vai chorar e o bebê vai querer gomoso. É aí que nós sabemos. Na hora do gomoso que o bicho pega. Aí nós sabemos onde é que o bicho pega. Mas aí nós temos um governador nas 3 campanhas, pelo menos é o que a gente entende por aí. Mas vamos voltar aqui, Márcio e Newton César, quando nós jogamos uma carga muito pesada nas costas do Elson Santos. E eu acho isso injusto. Por quê? Porque o Wildemar, em 2012, quando ele se elegeu num cenário que foi um país bombando. Sim, sim. Não, 2012 não, 2008. Não, 2008, quando ele se reelegeu. 2008. quando ele se reelegeu. E aí, Isso, Mas ele se 2008. reelegeu em 2008. Em 2008. 2012 ele apoiou o Elson. Então, quando ele se reelegeu, ali ele teve um cenário muito bom. Aliás, quando o Wildemar se reelegeu, 2004 para 2008. 34 votos de Jeová. Ali ele pegou um país que estava bombando. Só que quando foi 2008 para 2012, foi quando o mundo, vocês vão lembrar, o planeta Terra enfrentou uma crise. Vocês esqueceram daquela fala do Lula? É só marolinha? É só uma marolinha. E o sistema político desenvolvido pelo Wildemar, pelo Aloysio, pelo Benjamin, pela Gleide, pelo Deusdedito Sampaio, dentro do município de Açailândia, é um sistema político antigo. Chama-se o regime populista, onde o cidadão ele não é representado pelo sistema, pelo órgão prefeitura, pelo órgão governo do estado, pelo órgão presidência da república. Ele é representado pelo membro, pela pessoa, pela persona, ou seja, pelo prefeito. Os amigos do prefeito é que tem aquela facilidade, eu sou Wildemar, eu quero isso, quero aquilo, fala diretamente com o prefeito ou com o mandatário. Quando o país entra em crise e atinge, logicamente, o município, atingiu a Açailândia. E essa popularidade do Wildemar cresceu, diminuiu, aliás, que de 2004 para 2008, essa popularidade do Wildemar foi muito fácil o Wildemar ganhar aquela eleição, ninguém tirava dele. Por tudo que tinha, era dinheiro sobrando, ele podia fazer qualquer coisa que ele quisesse como prefeito naquela época. Que eu acho que fez pouco, poderia ter feito muito mais. Então, Newton César, quando foi 2008, ele apostava ainda, acreditava que seria a mesma coisa, e não foi. Quando o país entrou na crise, o Wildemar sucumbiu juntamente com a crise que o país viveu, as prefeituras foram atingidas, o país foi atingido, e o Wildemar não tinha condições de se manter. E aí as pessoas jogam uma culpa no Elson. O Elson é ruim de voto. Moço, ali ninguém salvava o Wildemar. O povo tinha um desejo muito grande de mudança. E o Elson representava a continuação. Na realidade, você sabe o que acontece? Wildemar sempre apareceu naquele tempo com 34% das intenções de voto. Quanto por cento o Elson tirou? 34% dos votos. Então, Wildemar estava enfrentando a pior rejeição da sua história como político. Então, a derrota do Elson não foi culpa dele, foi culpa do grupo de Wildemar. Então, essa história que você fala, o Elson era ruim de voto. Não, isso aí não vai entrar na minha cabeça, porque a gente sabia o nível de popularidade, as matérias que saía contra o Wildemar, trazendo essa publicidade para baixo. Além dos problemas jurídicos. Exato. Eram mais de 30 processos jurídicos. Então, assim, era muito problema. E eu lembro, eu vou falar isso aqui, olhando diretamente para ali, eu sempre conversava com as pessoas. As pessoas queriam votar na Gleide e eu ouvia as conversas. Mas por que votar na Gleide? Porque a Gleide sempre foi alvo de críticas, pela sua personalidade forte, pela sua forma de fazer política, as pessoas souberam quem era a Gleide. Mas a Gleide vai ser pior do que o Elson. Não era pior do que o Wildemar, pior do que o Elson. O cara falou, não, mas nós precisamos votar para mudar. Nós precisamos mudar. Arriscar. Vamos arriscar. Embora correndo risco. Como correu. Embora pudesse dar merda como deu. Como deu. Mas as pessoas votaram na Gleide por um desejo de mudança. A cidade precisava mudar. Como hoje, quando eu vejo uma candidatura do Wildemar, eu penso que a cidade vai querer mudança. Nós vamos ouvir esse grito da mudança aí, porque é preciso haver mudança, é preciso a Açailândia hoje, Newton César e Márcio e a nossa audiência. A Açailândia hoje ela é uma criança presa numa bolha. Uma criança que quer correr, ela está com a energia toda para correr, mas ela precisa ser solta. Precisa soltar a Açailândia como? Com projetos inovadores, projetos que possam desenvolver esse município de fato. E eu acho que essa fala
esse desejo ele vai bater muito forte quando começar a campanha, não na pré-campanha. Pré-campanha todo mundo sabe, é o momento de apresentar o candidato. Levantar o nome, fazer alianças. Quais são os amigos dele, como é que ele trata a família dele, como é que ele trata os funcionários dele, como é que ele trata a esposa dele, como é que ele vive nessa comunidade. Isso é uma pré-campanha. Mas quando nós chegamos na campanha, aí é o projeto. E a Sailândia amadureceu, ou pelo menos tem que ter amadurecido nesses anos todos. Hoje nós estamos aqui, nós temos a experiência, mas tem a juventude que quer, a juventude está aí cheia de conhecimento e precisando de apoio para desenvolver. E eu acho que esse voto dessa classe nova, dessa meninada que está chegando aí, que são as pessoas que defendem outras pautas, direita, conhecimento, tecnologia, emprego, outras coisas, eu acho que essa voz ela vai falar muito alto. Não sei se o suficiente para uma mudança, para a gente ter um líder dessa classe, mas eu acho que vai ser um ponto muito importante que vai ajudar muito na definição do cenário político de Açailândia. Agora, o Heron falou esse negócio aqui, só pra gente, agora eu quero uma tréplicazinha aqui, sobre essa questão. O Heron falou uma coisa interessante, sobre essa questão ele fez uma síntese, muito importante, na questão de Udemar. Ele fez um breve histórico, na verdade eu concordo plenamente com ele. A questão, que você sabe onde é que tudo isso para? Eu quero chamar a atenção aqui da classe política de Açailândia. Quando o Heron fala em inovação, renovação, eu digo que essa renovação que você tanto prega, ela que está dentro de uma bolha. Por quê? Você pode ter certeza de uma coisa, o Udemar Gonçalves é um homem hoje rico, é um homem hoje bem resolvido financeiramente. O Udemar Gonçalves hoje, ele tem 3 mandatos consecutivos, tem 3 mandatos de prefeito. 3 mandatos de prefeito. Deixou sua marca em Açailândia, prova é que ainda é ovacionado para voltar ao cenário político. Agora eu pergunto o seguinte, se a Açailândia tivesse se preparado, se tivesse gente com mente aberta, gente que tivesse a consciência, que tivesse a vontade, o querer de se colocar à disposição da população para trabalhar por esse município, para criar algo novo, para oferecer algo novo para esse povo, o Udemar jamais iria aparecer agora sendo praticamente chamado para ser candidato. E o Udemar veio por 2 razões. Primeiro, porque o Udemar gosta daquela coisa da política. E segundo, ele veio por uma vontade que muitas pessoas têm e a incapacidade de uma classe política que vive patinando e não renova nada, não diz nada, entra ano, sai ano, coloca vereador naquela Câmara de Vereadores, não vai para lugar nenhum, que hoje esses vereadores que estão aí é uma vergonha, que estão manchando a instituição, é uma prova. A prova é que presidente de partido não quer vereador de mandato, e está certo os presidentes de partido. Inclusive e está certo os presidentes de partido, porque esses vereadores que aí estão só mancharam a imagem da cidade e da instituição. E é preciso que alguém ajude a limpar o nome da instituição Câmara de Vereadores. Então eu quero finalizar. O Udemar está vindo exatamente por isso. São políticos que não têm capacidade, que não têm discernimento, que não têm coragem, não querem gastar dinheiro, querem que a imprensa fale o nome dele de graça. Isso termina acontecendo o quê? O povo dizendo, mas então traz o Udemar de volta. Eu quero só deixar um aviso aqui. E olhando para você, internauta, pedir para você curtir o nosso canal, sentar o dedo, dar uma de proctologista, né? Porque o que eu vou dizer hoje, tá, vai assombrar os lençóis açailandenses. Tem um membro da imprensa aí que foi intimado a se candidatar, mas daqui a pouco eu vou falar isso. Um membro da imprensa foi intimado, né, a se candidatar a vereador pelo município. E daqui a pouco eu vou falar. Nós vamos continuar aqui, eu vou deixar para falar isso no último bloco nosso aqui, já finalizando. Eu já estou, inclusive, eu olhei para o aqui, eu digo, não é possível que a chefia de gabinete não é minha. Eu já... disparou. Não é possível que a chefia de gabinete não é para esse nego aqui. E eu vou falar isso aqui hoje. Ninguém sabe dessa informação que chegou até a mim, né? Mas daqui a pouco eu falo. Daqui a pouco eu falo. Esse homem está conversando. Só para a gente finalizar essa questão, porque ninguém falou
do nosso prefeito Aloísio. Aloísio Silva Nós Souza. temos que falar do prefeito Aloísio. Não, mas Por quê? Nós vamos falar lá na frente. O prefeito Aloísio também tem se silenciado nessa questão e o demais só está colocando a campanha à frente porque Benjamin de Oliveira avançou muito. Avançou muito. E neste quesito, colocando os carros para andar nas ruas agora, e o Demar Gonçalves também, se houver pretensões do prefeito Aloísio lançar um candidato, né, nesses próximos dias aí, que há rumores de que Aloísio está em São Luís. Márcio Moraes levantou uma tese interessante. Eu posso lhe interpelar, meu Moreno? Fica à vontade. Há rumores de que o prefeito Aloísio está na capital Ludovicense, capital do estado. Leia-se conversando com membros do governo lá no Palácio, Madeira, Rubem Pereira, governador, e sobretudo com quem manda, porque o governador do Maranhão é Marco Brandão, não é Carlos Brandão, na verdade. Mas nós vamos falar isso no outro podcast. No outro podcast nós vamos dizer para o povo brasileiro quem é Orleans Brandão. Orleans Brandão é um dos homens mais poderosos que tem nesse estado do Maranhão. Orleans Brandão, que é o presidente do MDB, porque o pai dele, o Brandão, como é o nome dele? Que é o Carlos Brandão? Não, eu não conheço. O Brandão que eu não conheço todos os. O Brandão, irmão do governador, que é pai do Orleans Brandão. Esse Orleans Brandão é ele que está fazendo as negociatas nos municípios do Maranhão, negociando o MDB. O pai entregou para ele tomar conta. O Marco do Brandão. Ele é filho do Marco Brandão, irmão do governador. Orleans Brandão. Esse Orleans Brandão, é ele que senta com o empreiteiro, é ele que senta com prefeitos. Ele é o primeiro-ministro. Ele é que manda. Agora, você sabe por que ele está fazendo isso? Orleans Brandão é candidato a deputado federal. E nós vamos falar isso em um outro episódio. Olha. Voltando para o âmbito local, Sim. eu estava falando aqui, me lembra que eu estava concluindo um discurso. Que o Márcio Moraes levantou essa tese. Fala no microfone. O Márcio levantou essa tese e você pediu aí uma tréplica, uma réplica. Antes você estava falando da questão dos homens que não fizeram nada pelo município. Eu vou continuar aqui na minha defesa do meu argumento, pegando aqui um gancho daquilo que você falou. Mas assim, mas isso não inclui Aloísio, viu? Não inclui Aloísio. Isso não inclui Aloísio. É importante nós falarmos uma coisa. Os únicos homens que podem, de fato, fazer alguma coisa por Açailândia são os prefeitos e os vereadores. Principalmente os prefeitos, que são o pessoal que executa de verdade. O vereador não pode estar prometendo. Mas você está errado. Eu não disse aqui que os prefeitos não fizeram nada. Eu disse que uma classe política que prega a renovação, que nós vamos renovar. É essa que é incapaz. Mas essa renovação, ela tem que vir do mandato, do prefeito. Não. Então, assim, não, os senhor. únicos homens que, de fato, podem fazer algo pelo município, queira ou não. Quem foram os únicos homens que puderam construir escolas? Deusdedito Sampaio. Escolas, ruas, creches. São os prefeitos, os ex-prefeitos de Açailândia. Então são pouquíssimos. Se você olhar a história política do município de Açailândia, ter popularidade, me desculpe o nosso eleitor, mas ser popular no Maranhão, Newton César, é um contraste. Porque se você olhar dentro do estado do Maranhão num todo, nós somos o estado, não o estado mais pobre da federação, não é o estado do Maranhão. Mas nós somos o estado que tem a população mais pobre do Maranhão, do Brasil. É a população mais pobre, não é o estado que é pobre. É a divisão de renda nesse estado que ela é muito mal feita. Então quando você fala, deixou sua marca, fez sua história, no cenário que nós vivemos no Maranhão, eu até tenho vergonha. Porque qual foi a grande marca desses políticos deixados nesse estado durante todos esses anos? Pobreza, miséria. Açailândia, como eu estou falando para você, quando eu falo que a Açailândia está dentro de uma bolha, é porque eu vejo isso. A Açailândia está dentro de uma bolinha pequena ali, e que hoje, graças a Deus, graças ao mandato do prefeito Aloísio, a Açailândia conseguiu organizar algumas coisas que são antigas.
cara fala assim, mas passou 40 anos para resolver o problema da erosão. Exatamente. Foram 40 anos de promessas. E todos esses homens passaram e não resolveram. Você anda hoje no centro de Açailândia, e quando eu vejo o centro de Açailândia está bonitinho, todo bacaninha. Cara, aquilo ali me dá um desejo de ver um prefeito, assim, um cara que pense no futuro, porque o Aloysio, ele só começou e agora ele vai deixar. Agora, gente, trazendo aqui, Heron, muito bem, Heron. Ô Márcio, só pegando um gancho aqui pra gente matar esse assunto, que já nós vamos falar sobre Aloysio. A gente está terminando aqui que o Demar é um fato, o Demar é pré-candidato a prefeito, semana que vem vai jogar pré-campanha na rua. O grupo de Udemar está trabalhando para montar os partidos, leia-se PSDB, o qual a minha amiga Railda Ramos é presidente do diretório. Parabéns aí para Railda Ramos, presidente do PSDB. E dois partidos. O PL, que é o partido de Udemar, que ele é filiado, já está montado. E me disseram assim, Nilton, o Udemar é pré-candidato, ele vai sair, porque o Udemar, o PSDB está com o Udemar. A Railda é uma pessoa ligada ao Udemar. Ele vai se lançar pelo PL ou vai para o PSDB? A informação que eu tenho e que me autorizaram a dizer, não, até então não há nenhum interesse, não há nenhuma cogitação de que o Udemar saia do PL e migre para o PSDB para ser candidato pelo PSDB. Até porque o Josimar do Maranhãozinho veio aqui e disse, o partido é seu, demora o tempo que o senhor quiser. Então, assim, aliás, eu quero até parabenizar o Josimar do Maranhãozinho, que realmente foi macho nessa hora. Botou todo mundo quieto, calou a boca do PL, ninguém fala mais nada. Até o Elielmar calou a boca, que é bocudo. Até o Elielmar perdeu a língua. Ninguém fala mais nada. Todo mundo esperando o David Demar. Até o Elielmar. Mas o Elielmar estava dizendo que não, que o PL é que vai indicar o vice de Benjamin. Calma. Não se sabe, né? Não se sabe ainda, mas o Elielmar já tinha dito que o Elielmar é uma enciclopédia da política brasileira. Ali é um analista de primeira linha. Enfim. Mas vamos lá. Mas, Márcio Moraes, deixa eu te dizer. Aloysio Silva Souza passa agora a ser uma incógnita. Eu dizia agora há pouco, vou terminar. Aloysio ontem esteve conversando com alguns vereadores. Mas eu tenho informação. Eu quero que você diga. Aloysio ontem, quinta-feira, esteve conversando com alguns vereadores durante o dia, presidente de Câmara, vereadores, e na conversa lá se falava em política e se falava em uma possível candidatura do grupo. Possível candidatura do grupo. Então, Aloysio foi a São Luís, mais uma vez, Aloysio está em São Luís, e quando voltar, há uma expectativa de que o prefeito irá lançar um nome que seria o seu sucessor. Gente, e antes de passar para o Heron, eu quero dizer o seguinte. O cara pergunta assim, mas se o Demar vir, o Aloysio não vem. Mas não vem por quê? Qual é o problema? Qual é o medo que o Aloysio teria de o Demar? Aí eu pergunto o seguinte, um camarada que tem uma aceitação como o Aloysio tem, deixando a sua marca em todas as frentes, um dos caras que, para mim, um dos caras que mais trabalhou depois de Udemar. Camarada habilidoso. Conseguiu pegar uma cama de vereador e deixar quietinha ali, quietinha. Fique quieto. Conseguiu dar estabilidade. Não tem coisa de processo e justiça que tal, não se vê greve. Um camarada desse vai pegar o município e entregar assim de mão beijada para alguém. Isso não existe, gente. Agora, isso não existe. Nilton, e agora quando nós falamos disso, Nilton e Márcio, me corrija se eu estiver errado, mas nós falamos muito do nome aqui. E o Demar, e nós falamos aqui do outro lado, nós falamos do Benjamin e falamos do Aloysio. A quarta candidatura, como nós falamos, é um burburinho, Paulo Lira, aquela coisa, mas tem muita coisa nos bastidores que essa candidatura ela precisa ainda acontecer muita coisa para que a candidatura do Novo, pelo menos pelo Partido Novo, seja lançada pelo histórico do partido. Mas vem cá, como é que ficam outros nomes? Por exemplo, o Jardel, que é um grupo. A própria Luísa, que é uma pessoa do PL muito forte. Como é que fica o Roberto, que é do MDB? Do MDB, que tanto se falou aí. Para onde vão esse segundo, um subgrupo, vamos dizer assim?
Porque aqui nós estamos falando da primeira prateleira, que nós estamos na primeira prateleira aí. Vai o time reserva. Para onde vai o time Pra reserva? onde vai o time reserva? Onde vai se Eu encaixar? acho que é a migração. Nós temos 3 candidaturas para o time reserva. Bom. Nós temos o Ildemar, nós temos Benjamin e nós temos aí a possível candidatura do. Nós temos um Daniel aí. Eu quero aqui trazer algo que vocês não trouxeram, e é muito importante falar sobre essa questão de Paulo Lira. E o Paulo Lira caiu no conto do vigário. Também acho. Caiu no conto do vigário. Caiu no conto do vigário. Cara sério, né? Paulo Lira, um cara sério. Sim. Pra mim foi enganado. Eu não sei se tu vê dessa forma. Sim. Ou está sendo enganado. Foi induzido ao erro. Induzido ao erro. E na realidade, ao lado dele, tem pessoas que eu posso dizer que estão se aproveitando do momento Paulo Lira. E o cavalo vai passar selado. Né? Dentro dos burburinhos e dos maus comentários que saem a respeito do Paulo, da sua tonalidade a se referir a um grupo seleto da imprensa, isso é muito chato Muito quando chato, acontece muito isso. chato, muito chato. Por quê? Porque ele tem do lado dele um vereador, que eu não vou citar o nome para não dar ibope para ele. O garoto mídia? O pessoal chama de menino maluquinho também. Menino maluquinho. Esse nome foi que eu botei. O garoto mídia. Isso. Esse nome foi que eu botei. Pronto. Então, assim, é um cara que está desesperado, né? Porque ninguém quer dar partido, ninguém quer dar legenda para vereador de mandato, e tá certo que eu também não daria. Eu servi de bucha para esse tipo de gente. Daria nada. E as informações, elas chegam na gente de forma... Já te ligo, tô gravando. Na forma muito tensa. Muito tensa. E tensa de que forma? Eu explico. De alguém que atacou a quem ele devia tratar bem. E fez com que o próprio Paulo também começasse a ter uma resistência. E aí a resistência é contra quem? Contra um cara que é advogado, contra um cara que entende bem de lei eleitoral, e um cara que poderia administrar sua própria campanha pela seriedade que tem e pelo apreço que tem da sociedade. Que é Marcelo Santana. Pronto. Marcelo Santana. Que hoje, inclusive, é um camarada que tem um traquejo muito grande com o norte da imprensa. É um cara maravilhoso. Aqui não está se falando de dinheiro, que Marcelo não dá dinheiro para ninguém. Eu estou falando aqui que é um cara que respeita a imprensa, é um cara que dialoga, um cara que conversa. O Marcelo conversa. Nós estamos falando aqui que o Marcelo é isso, é porque a gente conversa com o Marcelo. Ele respeita as pessoas, ele respeita o pensamento das pessoas, ele respeita a ideologia, se o cara é de esquerda, de direita. Então o Marcelo Santana tem o meu respeito por ser esse camarada. E é exatamente esse camarada que um grupinho, com meia dúzia de pessoas, está colocando esse escanteio. Um grupinho que roda o Paulo, que o Paulo não entende de política, não conhece política. O Paulo precisa ouvir pessoas que tenham discernimento. Agora, essas pessoas que rodeiam o Paulo não entendem de política, gente. E até porque, assim, dentro... Não tem como dar certo, velho. Lembra o seguinte, Nilton, que nós fazemos parte da imprensa. O papel da imprensa é informar. Fatos. É informar. Fatos. A imprensa, quando alguém diz que é candidato, a imprensa vai vasculhar a vida desse cara. Do cara. Se ele tiver processo, a imprensa vai falar. Se ele tiver amante, a imprensa vai falar. Eu quero aqui me recordar. Se ele tiver pego a mulher do amigo dele, a imprensa isso, que Benjamin sofreu com isso. O seu casamento foi colocado sobre julgo, em xeque. Né? Lembrar também que o próprio prefeito Aloysio sofreu com isso também. Quando foi colocado seu casamento em julgo, aí nós vemos um cara que vem dizer que chega num cavalo sentado pagando de boy, digamos assim, e diz: se falar mal de mim, eu vou descer a ripa. Peraí, meu irmão. Então, peraí, ele diz que é da direita. Qual é o papel da direita? A direita defende 4 princípios hoje, né? Deus, pátria, família e liberdade. Quando esse cara diz que é de direita e não quer ter um informe sobre o que ele tem na vida dele, ele não é de direita. Agora deixa eu perguntar assim, o perfil da direita é pátria, família, liberdade e Deus, pátria, família, liberdade. Posso fazer a pergunta para vocês dois? Sim.
quando o camarada é de direita, que aqui em Açailândia tem muito, quando o camarada é de direita, que tem 3 raparigas, esse cara é o quê? É da família tradicional. Porque o que tem de gente de direita aqui, que tem 2, 3 amantes, é foda, velho. Olha, eu já fui muito questionador. O pessoal da direita, a diferença da direita para a esquerda, já falei isso. Já tentei mas falar esse não é o nosso foco, velho. Direita e esquerda aqui. Já tentei falar isso pro Newton, o Newton parece que ele esquece. A diferença entre direita e esquerda, Newton, é a seguinte. Nós somos 3 pessoas de esquerda aqui. Se eu for contra o seu pensamento, você vai se juntar com esse cara aqui e tira você. E vai me tirar daqui. E assim vice-versa. Assim vice-versa. Se você for, eu vou me juntar mais. Um máximo para me derrubar. Se ele for, nós 2 vamos derrubar ele. Isso é o perfil de esquerda. Esse é o perfil gente da esquerda. esquerda. E da direita? O perfil da direita é que nós concordamos com essa briga, com esse questionamento. A esquerda está sempre aberta para isso. A direita está sempre aberta para esse questionamento. A questão é que o cara da direita, ele sempre é muito questionador. Olha, hoje quando nós falamos das campanhas políticas dentro de Açailândia, está todo mundo da direita. Está todo mundo, praticamente. As 3 grandes campanhas hoje são pessoas de direita. E aí onde vem o grande problema, que é como é que essas 3 candidaturas de direita, elas vão se encaixar num cenário desse. Tu está falando das candidaturas. Eudemar, Benjamin, e se a candidatura de Paulo vingar? Paulo, 3, né? De direita. E aí hoje nós falamos assim, o que aconteceu com o Paulo, para a gente trazer, para voltar aqui para nossa linha de raciocínio, é que o Idemar, ele passou quanto tempo nós passamos esperando. É tão bom esse microfone aqui, não está tão bom. Vai. Nós passamos quanto tempo esperando o Idemar decidir? Tu lembra, Márcio? Quando começou essa novela, tem quanto tempo? Mais ou menos. Aumenta aqui. Tem uns 5 ou 6 meses que nós estamos nessa novela, esperando o Idemar decidir, e nós estamos há mais de um ano esperando a Luísa citar o nome. E o Benjamin foi o único pré-candidato, que lançou a campanha dele, porque ele vem nessa pegada. Tá? Então, assim, e você imagina, mas por que isso? Por que o Idemar fez isso? Por que a Luísa está fazendo isso? Porque eles fazem começo, meio e fim. É assim que funciona. Pré-campanha, pré-campanha e campanha. E nessas prés é a filiação, é conhecer o partido, é ver o histórico do cara, será que realmente é conversar com a família? O Idemar não falou várias vezes, eu estou conversando com a minha família. Se a minha família, eu preciso conquistar 8 votos, eu já ouvi essa história, eu preciso conquistar 8 votos para não ser candidato a prefeito, que é da minha família. Aí ele vai ver o partido, ele vai ver o nome dele, como é que está, os processos, porque político tem um CPF que depois que entra lá... Acabou. E o Idemar foi ver tudo isso, o Aloísio vê tudo isso. O próprio Benjamin tem que ver tudo isso, porque tem pepino dele, sim, na justiça, nós sabemos que tem. Mas já do Paulo Lira foi totalmente diferente. Paulo Lira, Laércio Bonfim chegou um dia. Acordou um dia. Acordou meio doido. Lá em São Pedro dos Crentes. Você quer saber de uma coisa? Eu vou lá em Açailândia, eu vou sair aqui dessa cidade, tamanho de um... E sabe o que eu vou fazer agora? Porque lá tem um camarada rico que é bolsonarista e eu preciso de ter esse jeito perto de mim porque eu sou liso e quero ser governador do Maranhão. Sabe o que eu vou fazer? Como eu sou liso, não tenho dinheiro e nem prestígio, não tenho grupo político, mas quero ser governador do Maranhão, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá para Açailândia e lançar uma candidatura de um caba lá, chamado Paulo Lira, que é um cara sério, rico, de família. E assim ele veio aqui simplesmente sozinho, lançou a candidatura do Paulo. Ele não perguntou, ele não tentou saber como é que está a situação partidária do Paulo. Ele não se analisou para a questão jurídica do Paulo Lira, porque quando você lança um nome de uma pessoa, é normal você verificar como é que está a situação do cara juridicamente falando. E ainda dividiu o partido dividiu o partido no meio. Qual ele diz que pertence, qual que ele diz que pertence. Embaixador. Um partido que foi muito complicado organizá-lo, porque começou do zero, pelo menos em Açailândia. E em todos os lugares. E que ninguém, diga-se de passagem, inclusive o menino maluquinho, né, não quis entrar no partido quando ele estava em processo de organização, que agora tenta pegá-lo a qualquer custo. E aí ele no partido onde o cara, para ser candidato no Novo, meus amigos, não basta assinar. Já falei isso, vou repetir.
sem candidato pelo Partido Novo, a menos que mude todo o estatuto do partido, não basta assinar uma ficha. Mas o Marcelo vai abrir precedente? Não, na questão do Marcelo. Não é Marcelo. Não se trata do Marcelo. Do Marcelo. Se trata do Executivo Estadual? O Marcelo, muito pelo... O Marcelo. É porque o Marcelo não pode mexer no estatuto, O Marcelo, ele é presidente do partido. Ele, como presidente do partido, ele não pode nem ser candidato. O sonho do Marcelo, qual era o grande sonho, o objetivo do Marcelo era conseguir um candidato. E o sonho do Marcelo, as conversas, as reuniões que eu acompanhei, era que o Paulo Lira era o nome. Paulo Lira, Dal Ponte, esses caras eram um nome. O grande nome. O Paulo Lira tem um nome bom, Dal Ponte tem um nome bom, Joaquim, estamos tentando encontrar um nome, porque o Marcelo não era candidato. Ele é presidente do partido. Mas aí precisava conversar com a base, formar isso que o Idemar está fazendo, os vereadores, o presidente, alinhar a conversa do candidato com o partido. Isso era o que nós estávamos, o Marcelo vivia tentando fazer. Um belo dia, Laércio Bonfim sai de lá e disse para o Paulo Lira, jogou a bucha no Paulo Lira porque eu estava presente. Paulo Lira, nós viemos aqui para você ser nosso candidato. Você imagina, no meio de todo mundo, deu uma pressão no Paulo Lira. O Paulo Lira escolheu ser candidato porque quis? Foi. Mas foi sob a pressão, não foi ele, não foi um sonho do Paulo Lira. Como o Laésio fala assim, por que você, Laésio, é candidato a governador do Maranhão? É o meu sonho. Mas o sonho é dele, ninguém é obrigado a sonhar. É o meu sonho. Muito bem, é claro, o cara foi prefeito de uma cidade desse tamanhozinha, claro, vai sonhar em ser governador do Maranhão. Eu quero falar algo aqui. Agora, é importante que o Laércio Bonfim, o sonho é seu. Cada um sonha seu sonho. Ninguém é obrigado a sonhar sonho de ninguém, não. Eu quero só falar algo aqui, Júnior. É porque nós temos que já fechar aqui. Fechar, e para que os nossos internautas, né, que nos assistem entenda que quem faz esse crivo de análise do possível candidato que se alinha ao Novo, e isso eu pesquisei, né, passei a semana pesquisando, é um instituto chamado Instituto Liberdade. Não é ninguém do partido, já justamente para que haja transparência no processo. Exato. É um instituto separado, não ligado ao Novo. E quais os critérios? Contrata. Os critérios é o seguinte, não pode. Quando o filiado, ele assina uma carta. Nesta carta que ele assina, que a do Paulo Lira está sobre a mesa em seu escritório... Está só assinada. Está preenchida só o nome dele. Somente mas isso. Não está assinado. Não está assinado. Isso. E essas informações que chegaram até mim. Essas são as informações que chegaram até mim. Então, neste critério, o que aconteceu? Ele assina um termo de quebra de sigilo. Então, tudo aquilo que tiver em sigilo em volta do Paulo, né? Se ele tiver processo, não estou dizendo que ele tem. Isso é bem claro. Se ele tiver processo, se tiver em segredo de justiça, este documento dá ao partido os direitos de saber que processo que ele responde. Tá? Então, não é o Marcelo, porque o que está tentando atenuar na cidade é que o Marcelo Santana estaria tentando dificultar isto passado por pessoas que nunca participaram de eleições. E nem conhecem o Estatuto Novo. Não conhecem o Estatuto Novo, nunca participaram de eleições indiretamente, trabalhando em bastidores, organizando, como pessoas que organizam uma eleição, que caminhou com um candidato. Se perguntar qualquer nome desses que estão caminhando com Paulo, se eles já caminharam com algum dos candidatos que estão, né, dos atuais, os que foram eleitos, nenhum passou por isso. Então, assim, o que nós vivemos hoje é que chegou pessoas que se aproveitaram da boa vontade do empresário Paulo Lira, né, que empolgou o Paulo Lira, e que o seu ego foi lá para cima, que agora as pessoas que estão mais próximas, como, aí eu tenho que citar aqui o nome, como Joaquim da Proagro, né, que deve estar muito nervoso, como é que ele vai amenizar esse fogo, pelo menos para deixar ele baixinho. Porque botaram o Paulo Lira numa saia justa, né? Botaram o cara de repente uma exposição que ele não precisava ter, não nesse momento, e que se não der certo... E aí começaram a vasculhar a vida do cara. O problema não é isso, o problema é que afastaram ele da pessoa que ele precisava estar perto, para poder direcioná-la aos caminhos certos que ele deveria fazer. Até porque, aí eu tenho que dizer, o Marcelo Santana é um advogado, especialista também em direito eleitoral.
Então, nós não estamos falando de quem não tem bagagem, como o doutor Sérgio Vieira, né? Também é especialista nessa área também. Então, assim, o Paulo poderia procurar essas pessoas para que lhe desse lhe mostrar esses caminhos. Sem contar, Márcio, que o Marcelo é o cara que vem organizando o partido, sabe onde é que está. Sabe onde é que está tudo, é a casa. Quem é que arruma a casa é que sabe onde é que está o problema. Então o Marcelo, ele é o cara que pegou o partido, foi o cara que organizou, que ajeitou a documentação, que sabe onde é o prédio que está alugado, que sabe o tamanho do contrato, que sabe quem já são os filiados, porque isso passa pela mão dele, ele assinou essas fichas, ele sabe quem são hoje os caras que são pré-candidatos, que têm potencial para ser. É o Marcelo que sabe. Agora isso só... Sabe por que essa confusão começou todinha e o Paulo Lira não teve a inteligência, a sabedoria de administrar isso? Foi porque é o seguinte, o Marcelo, alguns vereadores aí não queriam que o Marcelo fosse candidato a vereador, queria que ele fosse candidato a executivo. Esse foi uma das situações. Inclusive, esse menino maluquinho também não queria que ele fosse candidato a vereador, candidato a prefeito. Quando o Marcelo nunca teve essa empolgação de ser o candidato ao executivo, quando o Marcelo teve essa conversa há tempos atrás, que Paulo poderia surgir como pré-candidato pelo Novo, e o nome do Paulo foi crescendo para que ele viesse para o Novo, porque essa conversa rolou nos bastidores, o que aconteceu? Esse menino maluquinho ficou desesperado porque o Marcelo ia tirar um pouco do voto desse rapaz, porque o grupo de pessoas são o mesmo grupo que viria para o Marcelo. Agora sim, deixa eu te falar uma coisa assim, para matar essa questão Paulo Lira ainda vai, porque a gente, então vamos ter que dar um último assunto aqui, pincelada para a gente encerrar, porque na verdade assim, essa semana que vem agora é uma semana, vai ser crucial aí para a decisão do Paulo, saber se realmente como é que está a questão do Paulo Lira, se ele continua com a candidatura. O Paulo, o que a gente sabe é que ele está com dificuldade na questão partidária, porque parece que é meio difícil ele passar pelo crivo do Novo. É meio difícil, porque é uma questão estatutária, e é complicado quando se trata de questões estatutárias. Demanda tempo. E Paulo, pelo que as pessoas estão mostrando nos bastidores, ele tem sérios problemas jurídicos que precisa ser sanado. Precisa ser sanado. Essa informação que chegou até nós. Precisa ser sanado, e esses problemas jurídicos que o Paulo tem com a justiça, de acordo com documentos que estão circulando pela cidade, precisam ser sanados. E seria isso um dos motivos pelos quais está dificultando ele ser candidato pelo Novo. E ele teria que ir para outro outro partido e tal. Então nós temos que... E aí nós temos que ver onde ficaria nessa questão... a questão do doutor Laércio Bonfim. O doutor Laércio Bonfim é o seguinte, ele não senta num podcast desse aqui para tratar sobre assuntos, ele tem medo de falar com a comunicação. O Laércio, eu vou falar a verdade para você, eu vou falar aqui, Márcio. O Laércio, ele tem uma certa rejeição a pessoas inteligentes. Ele é um sonhador. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Vamos lá, para a gente finalizar aqui, Aloysio Silva Souza, opinião rapidinha, sintética de cada colega. Hoje foi bom demais. Aloysio Silva Souza, está vindo de São Luís. Você acredita que com o advento de Ildemar lançar pré-candidatura, muita gente lá no Instagram, agradecer o pessoal do Instagram, eu coloquei criador, teve algumas pessoas que, não, mas que a Aloysio não é criatura do Ildemar, não sei o que tal. Só que não entende da política. Mas vamos lá, o próprio Aloysio entende que realmente aprendeu com o Ildemar. E quem acompanha a política desde a época de quando a Aloysio era simplesmente um secretário de esporte, sabe que Ildemar fez dele um grande político. Agora é o seguinte, a pergunta é essa. Quando votou no Sampaio, não fez nada. A pergunta é o seguinte, vou dizer mais uma vez, Márcio Moraes, para os dois, de uma forma bem objetiva. Ildemar seria a criatura? Não, seria o criador. Ildemar seria, Ildemar, o criador, que está aí se lançando como pré-candidato a prefeito nas eleições de 2024. Aloysio, atual prefeito, fazendo uma gestão maravilhosa. A criatura, Aloysio precisando nesse momento, sendo aí quase que forçado a reagir por parte de vereadores, aliados. Aloysio lançaria um nome para concorrer com o criador, que é a informação que se tem, que ele está em São Luís, e quando ele voltar, parece que vai apresentar um nome. Você poderia dizer alguma coisa sobre isso? Vamos na ordem natural das coisas. Né? O aluno sempre supera
o professor. Porra, você foi profundo. Pronto, Porra, só isso? não, aí Quer acabou. dizer- Pronto, o cara foi. Tá. Caramba! Mas então vamos lá, eu vou me alongar um pouquinho, mesmo sendo rápido. Eu acho que o Aloysio ele ainda tem aí o time reserva, onde ele pode recorrer, por exemplo, à candidatura aí Roberto Jardel, já que o Jardel subiu no palanque do governador do estado, apoiou o Carlos Brandão. E diz que aparece aí com 11% das E aparece pesquisas. com Diz que aparece 11%. muito bem o Jardel. O Aloysio ainda tem um Feliberg, que não está morto, está aí. Pelo menos tem uma liberdade muito grande. E pelo menos agora recebeu. Ele está se articulando. Recebeu a determinação. O Feliberg foi esperto. Com esse negócio de toma partida aqui, ele ficou quietinho. O que o Feliberg fez? Aqui é para um corte. Feliberg, presidente da Câmara, o que ele fez? Com esse negócio de cabo aí em São Luís, tomar partido, outro querer tomar aqui, outro querer tomar aqui, outro querer tomar aqui. Ele disse: quer saber de uma coisa? Eu não vou me movimentar, não. Vai que vão lá em São Luís e tomam um republicano. Aí ele, caladinho, pegou o pessoal dele, foi lá com o Aloysio Mendes, foi lá para a Imperatriz, conversaram com Mariana Carvalho, que já está se juntando aí com o Franciscano, foi para São Luís, e lá em São Luís, o Aloysio Mendes disse: não, esse partido aqui é de homem. Aqui ninguém toma partido de ninguém, não. Vamos fazer o seguinte: volta para a Sailândia, o partido é seu, e você pode levar o partido para onde você achar que é necessário. Você pode compor com o Ildemar, você pode compor com o Aloysio, você pode compor com o Benjamin, você pode fazer o que você quiser. Quem manda é você. E o partido seu ninguém toma. Aí agora o Feliberg desceu, né? E agora está articulando aí para saber que rumo ele vai tomar. Era o Nilson, vamos lá. É isso que eu tenho falando. Nesse time reserva que eu falei ainda há pouco, Márcio, era exatamente para nós chegarmos aqui. Porque o Aloysio tem essa, ainda, no meio desses nomes, tem como ele fazer uma peneira. O Aloysio, que é com o apoio dele, ele consegue peneirar ainda um nome aí, formar uma chapa que ele pode sim, pode com certeza botar na prateleira de cima. A eleição nós sabemos que é uma incógnita todo tempo. Mas hoje nós podemos dizer hoje, com 100% de chance, de certeza, que pelo menos 3 candidaturas a Sailândia já tem firmadas, porque o Aloysio certamente vai lançar o nome. Ele vai lançar o nome. E o Ildemar, que deve lançar a segunda, e o Benjamin. E a candidatura do Paulo Lira... Fica ainda assim, meio que balança, mas não cai. Balança, mas não cai, mas assim também. Não significa que o fato de o Paulo Lira não poder ser candidato para o Novo, que se isso porventura vier a acontecer... Ele pode ir por outro partido. Ele pode ir por outro partido. Exato. Sobraria o que para o Paulo Lira aqui? O PMB, Partido da Mulher, que é comandado pela Marli Alves. Pela Marli, que é, inclusive, uma aliada muito forte do Paulo Lira, sempre foi, você sabe disso. E que a Marli, com o PMB, o PMB, por sinal, vem acolhendo já alguns candidatos do Novo, por exemplo, Buriticupu, né? O PMB acaba de acolher o Dr. Freitas. O Dr. Freitas, candidato a prefeito pelo PMB em Buriticupu, é o nosso convidado da terça-feira. Nós vamos sabatinar aqui o médico Dr. Freitas, pré-candidato a prefeito de Buriticupu pelo PMB. Tá na tela aí a foto dele, o fly dele. Um abraço, doutor Freitas. Gente, bora lá, gente. Então eu acho que nós teremos aí, pelo menos, nós podemos ter sim 4 candidaturas muito fortes dentro do município. Márcio Moral, para encerrar, pré-candidatura, mas faz querer dizer uma coisa porque já encerrou. Eu não vou encerrar agora, vou só finalizar aqui o que vocês disseram, não me permitiram falar. E eu quero só lembrá-lo que os prováveis vices do Paulo, que já está neste nível, né, seria Joaquim ou Daniel do Limpa Fossa. O Joaquim de novo com essa história de vice, gente. Exato. Olha, então, mas eu falar, o Joaquim... Mas bora terminar porque nós temos que... Eu estou dizendo aqui porque é de informação. Deixa para nós debatermos isso depois. Nessa situação. Mas Joaquim de novo com esse negócio de vice. Vamos esquecer. Agora eu tinha que deixar essa no ar. Nós vamos falar no próximo... no próximo Bastidores da Política, aqui no CBS Palavras. Não, Joaquim. Nós vamos falar, porque o Newton César fala demais. Não. Só que o Newton César é assim, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu vou dar uma de anfitrião aqui agora, né? E aí o Newton César vai ser o co-host aqui. Vamos entender o seguinte. Nas nossas eleições agora, 2024, eu descobri um alento que estava rodando nos bastidores, que um membro da imprensa foi
convocado, nem intimado a ser candidato a vereador. E eu descobri que essas pessoas que foram convocadas estão sentadas no meio desta mesa aqui. E eu não disse isso para ninguém. Mas não sou eu. Pensava que era Aron. E o que vocês viram? Eu acho que era Aron. Eu não sou. Newton Antônio César Barros, né? O vulgo Newton César Negão, né? Foi convocado a sair candidato a vereador. E eu fiquei sabendo, essa informação chegou de lá de cima para baixo, dizendo que as negociações estão bem avançadas. Estou me sentindo importante. As negociações. Eu não poderia falar isso com o Newton, porque ele tem umas pegadinhas com a gente aqui de não falar as coisas. Então nem falei pro Heron, né? E nem falei pro Newton. E a minha pergunta é, Newton, porque quando as pessoas pensam que as informações que a gente recebe, a gente cria. Não. Eu estou dando uma informação, acho que o Newton não sabia. Eu estou me sentindo aqui, o Ildemar Gonçalves sendo forçado a lançar uma pré-candidatura há muito tempo. Eu acho que o Newton não sabia que eu sabia dessa informação. Eu não disse para ele. Então, Newton, é verdade essa informação? Você foi convocado, você foi intimado a sair candidato dessas eleições de 2024? Olha, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês aqui. Bora aqui rapidinho, porque nós temos que terminar mesmo. Mas deixa eu te falar. Na verdade, o Márcio Moraes deu um furo de reportagem. Existem coisas na política, Márcio Moraes, que a gente tem que fazer bem pensada, né? A gente tem que conversar com a família, conversar com filhos. Eu tenho muitos filhos, tenho uma mulher, tenho muitos amigos, né? Aliás, poucos, né? Mas sinceros. Eu precisava conversar. Então, houve um convite especial, não só de uma pessoa, mas de várias pessoas. Por que não? Né? Porque, na verdade, a maioria dessas pessoas querem tocar fogo no parquinho. Mas num bom sentido. No bom sentido. Então, me fizeram uma proposta. E eu vou falar uma coisa para você com toda sinceridade. Eu não ia dizer isso agora, mas assim, eu fiz algumas exigências para essas pessoas. Obviamente, fiz algumas exigências, até porque preciso me afastar da mídia. Sorte minha que se eu for candidato a vereador, vou entregar o podcast para duas pessoas que eu confio, que é vocês dois. Mas eu fiz algumas exigências e nessas exigências tem a questão financeira. Porque eu não vou vender terra, eu não vou vender carro, eu não vou vender casa em campanha, não. Vai vender soja. Até porque ninguém deve fazer isso. Não é? Ninguém deve fazer isso. Né? Então, assim, se você tem que ter um dinheirinho para tem, mas eu gastar R$500 mil como candidato a vereador, eu depois de eleito, eu vou pedir dinheiro para o prefeito. Porque eu não tenho como justificar isso. Então, já vou dizer, eu tenho algumas propostas de pessoas que querem que eu seja e estou vendo a questão financeira. A questão partidária, eu estou conversando com alguns partidos e eu sendo candidato, não quero ir para partido que tenha vereador, não quero. Eu acho que nenhum presidente de partido tem que querer, porque não dá certo. Porque esses camaradas ficaram aí 4 anos, não fizeram nada, não disseram nada. Eu não vou ficar perto desse povo. Não é? Não. Então, assim, os presidentes de partido estão certo. Então, eu não aceito. Né? Eu tenho até o dia 5 de abril para mim procurar um partido. Já estou vendo alguns partidos. Vou me filiar normal. E aí eu tenho 30 dias para me decidir a minha pré-candidatura. Agora, as propostas vieram. As propostas não são ruins. Agora, para finalizar, tem algumas coisas que a gente precisa dizer caso a gente seja candidato a vereador. Por exemplo, a instituição Câmara de Vereador, Elon, ela precisa ser resgatada, porque está manchada. Porque em Açailândia existem culturas que precisam ser derrubadas. Culturas de quê? De Câmara ser puxadinho de prefeitura, e Câmara não pode ser puxadinho de prefeitura. Os poderes são harmônicos, porém independentes. Nós temos que acabar com essa cultura que o vereador ele precisa se preocupar em saber quanto que entra na prefeitura, o que é feito com o dinheiro, como é que é gasto, como que as empresas dão a licitação. É papel do vereador. É papel do vereador exigir que o chefe do executivo faça prestações de contas abertas, através de audiência pública, para que o povo possa ver como é que o nosso dinheiro está sendo gasto. E vereador em Açailândia hoje não faz isso. É preciso que nós tenhamos uma Câmara onde as comissões funcionem. Se fala em comissão aqui em Açailândia, cadê a comissão de educação? Cadê a comissão de segurança? Cadê a comissão de saúde? Nós temos aqui um cartel.
no preço da gasolina. Um cartel. Na cadeia a comissão de defesa do consumidor. As comissões não funcionam. Então, assim, nós temos, por exemplo, nós, sendo candidato, nós temos que falar para o povo que essa Câmara de Vereadores, ela é responsável por nós, Heron, pagar a maior taxa de iluminação pública do Brasil. Agora, quando essa Câmara autorizou a venda da iluminação pública, autorizou para o seu Juscelino de madrugada na calada da noite. Agora eu preciso dizer uma coisa para você aqui, falando em Câmara, eu não queria tocar nesse assunto aqui, mas eu vou falar aqui também. Eu acompanhei essa semana a Câmara Municipal de Vereadores de Açailândia, que eu sempre vou lá, e eu percebi uma mudança no comportamento de alguns vereadores. Vereadores começaram finalmente a cobrar. A cobrar em ano de eleição. Estão cobrando agora do prefeito da cidade que ele faça algumas obras deles. Eles começam a jogar a culpa da inoperância da Câmara, estão tentando arrumar um bode expiatório, e esse bode expiatório... E querem botar a culpa do prefeito agora. Botar a culpa agora no prefeito, vereadores começam a aparecer... Mas por que eles fizeram isso há 3 anos atrás? Esta semana eu vi uma coisa lá, uma cena estapafúrdia, que é assim que fala. Um vereador foi aprovado um requerimento na Câmara de uma obra que já foi executada, e o requerimento foi aprovado essa semana. Márcio Moraes, respondendo a sua pergunta, vamos aguardar, gente. Eu não ia dizer isso agora, mas eu ainda vou falar sobre isso. Mas o Márcio Moraes quebrou o protocolo e aqui eu tinha que dizer. Nilton, eu peço até desculpa, mas aqui nós não guardamos informação de ninguém. Se o teu tá na reta, vai cair no fogo. Então, eu vou dizer aqui uma coisa. Entendeu? Então, assim, eu sei até o partido que fez o convite, não vou dizer o partido, porque quando eu recebi a informação, o único que me pediram era de não dizer o partido, né? E... Nem ali nos bastidores, você falar pra nós? Eu preciso saber disso. Tem que saber. E lá não tem vereador de mandato. Isso, né? Exato. Então, dentro dessas condições, gente, por que nós estamos falando aqui? Quem convidou o Nilton não está convidando o Nilton porque ele é bonitinho, que ele não é bonito, não. Primeiro já estava perdido. Né? Está convidando ele porque sabe que ele tem a coragem de ir lá e botar fogo no parquinho. No parquinho, o que é que nós vamos fazer? Botar fogo no parquinho. Ele vai ter coragem de, quando o prefeito ganhar a eleição, que o prefeito chamar para o jantar para montar o seu grupo de defesa. Deixa eu falar uma coisa para você. Bora finalizar com isso. Finalize. Vou finalizar com isso aqui. Não vou botar mais. Eu não ia falar isso, mas para finalizar, gente, eu quero chamar a atenção, e eu vou dizer porque isso aqui vai ficar um corte. Eu quero chamar a atenção do povo brasileiro, do povo maranhense, do povo açailandense. Eu quero dizer para vocês e afirmar: o vereador ele se corrompe no dia em que ele ganha a eleição. Presta atenção, Heron, presta atenção, Márcio Moraes. O vereador, ele se corrompe no dia que ele ganha a eleição. No mesmo dia. Eu sendo candidato, se eu ganhar a eleição, eu vou trabalhar muito, eu vou lutar muito contra isso. Porque não é fácil. Mas, Nilton César, mas por que o vereador se corrompe no dia em que ele ganha a eleição? A coisa funciona da seguinte forma, e vocês vão concordar comigo. Quando o camarada chega o dia da eleição, que é proclamado o resultado, e que o camarada ganhou, vamos colocar o Márcio Moraes. Pronto, o exemplo. Márcio Moraes, candidato. Foi proclamado o resultado da eleição. Márcio Moraes ganhou a eleição. Quem ganhou a eleição de prefeito, talvez não foi o candidato do Márcio, foi o outro do outro lado. Mas nesse momento agora, não importa. O que vai acontecer? Márcio Moraes está eleito, o vereador Márcio Moraes eleito. Com 20 minutos após a proclamação do resultado, o Márcio Moraes vai receber uma ligação do prefeito eleito. O prefeito vai dizer: ô Márcio Moraes, boa noite, parabéns, você hoje é o novo vereador, eu sou o prefeito, a partir de agora vamos respirar a Açailândia. A partir de agora vamos trabalhar por Açailândia. Vamos desmontar o palanque, a partir de agora eu sou a autoridade, você também. Parabéns e tal. Márcio Moraes, naquela empolgação, já fica empolgado porque recebeu uma... Até então a ficha dele não caiu como vereador. Aí ele recebeu a ligação do prefeito. Aí ele vai beber cachaça com a família e tal, comemorar. Uma semana depois era outra ligação.
O prefeito ligando para ele, ô Márcio Moraes, como é que tá as coisas, Márcio Moraes? Como é que tá a situação? Márcio, porque eu estou fazendo um jantar aqui e eu quero chamar os vereadores eleitos para a gente bater um papo, tomar uma cervejinha e comer um churrasquinho para a gente conversar e vamos debater a Ceilândia. O Márcio Moraes pega a mulher dele, a família e vai, porque o Márcio Moraes é uma autoridade. O Márcio Moraes foi convidado por uma autoridade. O Márcio Moraes vai. Quando chega lá no jantar, o prefeito está lá, o prefeito conversa, e aí, Márcio Moraes, como é que tá? Como é que tá? O prefeito sai conversando de um por um. E aí, como é que tá a campanha? Aí o Márcio Moraes vai dizer, rapaz, prefeito, não tá boa não. Ganhei a eleição, mas ó, tô devendo carro de som, tô devendo gráfica, tem uma bandeirinha me cobrando, e a situação não tá boa e eu tenho que fazer um empréstimo aí, prefeito. O prefeito vai dizer assim, tranquilo, não se preocupa não. Passado mais uma semana, o prefeito chama para mais um churrasco, que é 3. Nesse último, o prefeito diz, olha, aquela situaçãozinha, tá aqui uma pessoa, aquela situaçãozinha lá, bota no papel, me dá aqui, pra gente ver como é que a gente faz, porque a gente tem que ajudar, a gente tem que ver como é que fica. Eu sei que vocês, eu sei como é que é a luta, você eleger vereador. Aí o Márcio Moraes vai pegar toda a relaçãozinha, posto de gasolina, farmácia, carro de som, as meninas da rua, as bandeirolas e tal. Aí o prefeito vai lá e manda pagar. E faz assim com os 16. E aí faz o prefeito, uma vez isso feito, ele faz uma última reunião, Heron, só para dizer, meninos, é o seguinte, o nome aqui é o Heron, é um menino que é um menino bom, e é o Heron que vai ser o presidente, o que vocês acham do Heron? Tu vai ser contra, Márcio Moraes? Não. Tu seria contra, Heronilson? Jamais. O vereador, ele começa a se corromper exatamente no dia que ele ganha a eleição. Satisfeito? Satisfeito. Você tem alguma contestação sobre isso? Claro que não. Jamais. Você narrou agora a política, os bastidores da política. O que acontece que ninguém sabe, mas que é assim. Mas vamos lá. Gente, um grande abraço, gente. Muito obrigado. Eudemar Gonçalves, pré-candidato a prefeito. Benjamin de Oliveira, campanha está aí. E como eu disse, aqui eu não escondo segredo de ninguém. Então, cuidado, porque as eleições estão começando. Grande abraço, se inscreva no canal e a gente volta na terça-feira. E o bate-papo aqui é com um doutor, é um médico, doutor Freitas, bastante conhecido aqui em Ceilândia, e é candidato a prefeito em Buriticupu pelo PMB, Partido da Mulher. Terça-feira, às 18 horas. Grande abraço, até lá. Abraço.